Paz do Senhor para os irmãos, aqui é o presbítero Michael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mensagem Celestial. Irmãos, o vídeo de hoje é a palavra de Deus, né? No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Tem um tema aqui, Jesus novamente purifica o templo. Irmãos, antes de iniciar aqui a palavra de Deus, eu quero convidar você, né, para fechar os olhos e orar a Deus. Essa semana, irmãos, foi uma batalha espiritual, né? E isso não é uma novidade, né, para ninguém. Quem é cristão, quem é servo de Deus, serve a Deus vivo, sabe muito bem, né, o que eu estou falando. Batalha espiritual de vários lados. Mas com fé em Jesus, irmãos, em fé em Deus, creio com Deus Todo-Poderoso, Ele vai me dar força, vai te dar força para prosseguir em frente. Porque a palavra de Deus em Mateus 24 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sei que não é fácil, perseverar até o fim. Não é fácil, nunca foi fácil. O próprio Jesus falou para nós, no mundo tereis aflição. Neste mundo que nós vivemos, enquanto eu e você viver aqui, vamos ter, né, aflição. Aflição após aflição. É batalha espiritual, né, batalha física, perseguições de um lado, provações de outro, vento forte de um lado, tempestade do outro, e assim vai. Mas o importante é ficar firme com Jesus. Então peço a Ele força, peço a Ele graça para prosseguir em frente, irmãos. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Olhar para Ele. Nosso alvo é Jesus, nosso alvo é o céu, nosso alvo é estar com Jesus. Então eu convido você a fechar teus olhos, ligar teu pensamento no céu, esqueça, né, tudo que você está passando, os ventos, os temporais, ligue teu pensamento no céu, peça a Deus força, papai do céu, grita mesmo, clama a Ele, Senhor Jesus, me dê força para prosseguir em frente, me dê força para vencer a mim mesmo, me dê força, né, para vencer o meu adversário, Satanás, junto com os seus cavalos, me dê força, Senhor, me dê força. Então convido você, irmãos, feche teus olhos e vamos orar a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai amado, mais uma vez estou aqui, Pai amado, a clamar ao Senhor, Pai, como sempre. Te pedi, ó Pai amado, força, Senhor, espiritual para prosseguir em frente, ó Pai. Eu te peço, ó Pai amado, não me lança fora, Senhor. Pai amado, venha me ajudar, Senhor, segura em minhas mãos, ó Pai, para prosseguir em frente, ó Pai, e nunca parar, Pai. Que eu nem venha olhar nem para a direita, ó Pai, nem para a esquerda, Senhor. Eu quero olhar para o Senhor, o meu alvo. Quero olhar para o céu, Pai. O lugar, Pai amado, onde eu vou, Pai, morar, estar com o Senhor um dia, Pai. Esse dia está muito próximo de acontecer, ó Pai. Te peço também, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, fortalecer este irmão, ó Pai, que está assistindo esse vídeo, ó Pai, esta irmã, Pai. Eu não sei, ó Pai amado, o que ela está passando, mas Tu sabe, ó Pai, o que ela está passando. Tu conhece, ó Pai amado, o meu deitar, Pai, o meu levantar, Senhor. O Senhor nos conhece, ó Pai. O Senhor nos sonda, Pai, por dentro, ó Pai amado, e por fora, Senhor. Então te peço, ó Pai amado, me dê força, Jesus. Me dê força, Pai. Dê força a esse irmão, essa irmã, Pai. Fortaleça a fé dela, Pai. Fortaleça a fé dele, ó Pai. Para prosseguir em frente, ó Pai. Porque aquele que olha, Pai amado, para trás, Senhor, meu Deus amado, tem um grande risco, Senhor, de deixar o Senhor, Pai, e voltar, Senhor, às práticas, Pai amado, mundana, Pai. Voltar, Senhor, para o mundo, fazer a vontade no mundo, Pai. Mas eu não quero, Pai amado, fazer a vontade do mundo, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Então vem me dar força, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Espírito Santo, vem me dar graça para prosseguir em frente. Não me deixe, ó Pai amado, ficar, Senhor, sem força, Pai. Me dê poder, Pai. Nos dê poder, Senhor,
para vencer a nós mesmos, Pai. Porque vencendo a nós mesmos, não tem vez para Satanás, Pai. Vencendo a nós mesmos, Pai amado, Pai, Satanás não acha brecha, Pai amado, para, Senhor, fazer arruaça. Então eu te peço, Pai, fique conosco, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Aleluia. Sinta aí, né, o toque do poder de Deus em sua vida, meu irmão, minha irmã, para te fortalecer, para te dar bom ânimo para prosseguir em frente. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, Mateus capítulo 21, versículo 12, como eu falei, é uma passagem, né, bem conhecida, que fala assim: entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covios de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos e o curou-os. Somente está aqui, irmãos, até o versículo 14. Irmãos, a passagem de Mateus capítulo 21, versículo 12, pode se falar, né, que estamos vivendo a mesma coisa nos dias de hoje. O que acontecia lá atrás, na época de Jesus, nesse tempo, era que vinha várias pessoas, né, de vários lugares para Jerusalém, para o templo, para buscar a Deus, para orar a Deus. Mas chegou um tempo que o templo de Deus, né, a casa de Deus naquela época, estava completamente diferente. Por quê? Porque as pessoas entravam no templo, ali montavam, né, ali suas barracas e vendia pombas, vendia coisas, né, para o sacrifício, remissão de pecados. Estava uma bagunça, né, o templo de Deus. As pessoas que vinham de longe para buscar Deus, quando chegava ali, se deparava com aquilo, com aquele cenário no templo de Deus. Muitas pessoas perdiam até o foco de buscar Deus, de tantas mercadorias que estavam ali, né? Os campistas vendiam para o povo, e tinha muitos campistas também que enganavam o povo. O povo vinha de muito longe e não sabia, né, o câmbio, né, as taxas do câmbio ali da moeda ali local. Então os campistas, né, cobravam mais, né, o povo não sabendo disso, era enganado ali pelos campistas, as pessoas que vendiam ali pombas, outras as coisas ali no templo. E estava completamente uma bagunça, irmãos. E quando Jesus se depara com aquele cenário, qual foi a atitude de Jesus? De falar essas palavras: e entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam, compravam no templo, derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras que vendiam pomba. No versículo 13 ele fala: e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Lembra que eu falei que os cambistas cobravam um dinheiro além, né, dos estrangeiros? Chegavam as pessoas que não sabiam de nada, eles cobravam um preço absurdo ali, porque eles não sabiam sobre o câmbio, das taxas, né, dos câmbios ali, da moeda local ali, e enganava o povo. Jesus, sabendo disso, se revoltou com aquilo. E foi a segunda vez, irmãos, que Jesus faz isso. Porque nós vamos ver lá em João capítulo 2, no versículo 13, Jesus novamente ali entra no templo, né, expulsa ali que as pessoas que vendiam boi, até boi o povo vendia no templo de Deus. Então você vê, irmãos, o que se tornou naquela época, né, ali a casa de Deus, o templo de Deus. E hoje, como eu falei, não é diferente, irmãos. Hoje você vê em vários templos religiosos a mesma coisa. O povo vendendo as coisas no templo de Deus.
ou melhor dizendo, né, Deus só habita ali, para falar a verdade, irmão, no templo, né, porque nós estamos presentes ali. Saímos dali, né, Deus não está mais naquele lugar. Naquela época, bem no passado lá, né, como aqui no templo de Jesus, Deus habitava ali, mas hoje o templo vivente, né, somos nós. Se nós estamos ali no lugar onde nos reunimos, na igreja, no templo, Deus está presente. Fomos embora dali, irmãos, Deus não está mais ali, Deus está em nós. Aqui habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje é a mesma coisa no lugar onde nós reunimos. É pessoas comprando, é pessoas vendendo, né? E Jesus deixou bem pontual aqui para nós, que a casa dele, essa casa agora aqui vivente, o templo vivente, é casa de oração. Aqui não pode habitar, meus irmãos, nada que pode contaminar esse templo. Aqui nesse templo aqui não pode ter venda, não pode ter compra, trocar a minha salvação pelas coisas passageiras, por um momento. Não. Essa casa aqui, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem que ser casa de oração. E uma pergunta eu faço para você essa noite: como que está a tua casa? Como que está o teu templo? Teu templo, tua casa é chamado casa de oração? Ou esse templo aí está envolvido, né, com vios de ladrões? Como que está? É necessário Jesus entrar nesse templo para expulsar tudo que não presta aí? Porque se tem no templo coisas abomináveis, se tem no templo, né, algo que contamina o templo todo, é necessário Jesus entrar e expulsar isso aí, para novamente essa casa aqui, esse templo aqui, ser chamado casa de oração. Então aqui nesse templo, irmão, nessa casa aqui, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não pode estar habitando aqui nada que pode nos contaminar, nada que possa, né, cortar a nossa ligação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tem que ser casa de oração. Como que está a tua casa, irmãos? Como que está esse templo aí? Está orando? Tem a presença verdadeiramente de Deus aí? Tem a presença verdadeiramente do Filho aí? Tem verdadeiramente a presença do Espírito Santo aí, irmãos? Tem? Será que nesse templo aí vai pessoas de encontro a você, nesse templo, nessa casa? Pessoas que necessitam de algo de Deus, de uma nação, de um milagre? Porque nós vemos aqui que quando Jesus expulsa os campistas, aquelas pessoas que vendiam ali, quando Jesus coloca a casa em ordem, o que vai em encontro ao templo? O que vai em encontro a ele no templo? Coxos, cegos, né? Creio também, né, que paralíticos. E qual foi a atitude de Jesus no templo? Curar eles. Então, esse mesmo templo agora aqui vivente, esse templo vivente, essa casa vivente que habita Jesus, que habita, né, o Pai e o Espírito Santo de Deus, pessoas que estão lá fora, olha para você e fala: não, verdadeiramente ali nesse templo, nesta casa aqui, ó, habita o Pai. Ali está a presença do Pai, está a presença do Filho, está a presença do Espírito Santo. Ali tem algo para mim. Por que, meus irmãos? Jesus habita aqui. E se ele habita aqui verdadeiramente, aleluias, as suas mãos, irmão, da onde tocar, algo vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Enfermidade vai embora. Cego vai enxergar novamente. Surdo vai ouvir novamente. Paralítico vai andar novamente. E por que que nos dias de hoje são poucas pessoas, irmão, que verdadeiramente habitam ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque hoje você não vê mais milagres acontecer? É bem pouco, tá? Bem pouco acontece, irmãos. Mas hoje você raramente vai ver, irmãos, um templo, uma casa que habita verdadeiramente ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você chega, meus irmãos, tem até nojo de ouvir as pessoas. É só falando de bens materiais,
é coisa dessa terra que é passageiro. Ah, eu vou comprar isso, eu vou vender isso, vou fazer isso. O templo, meus irmãos, está cheio de campistas ali, ó. Tá cheios. Tá cheios de campistas. Campistas, tá falando o nome errado. Cheio de campistas. Ali, no templo, habitando. Então, meus irmãos, quando você chega verdadeiramente perto de um templo vivente, de uma casa vivente que somos nós, que verdadeiramente habita ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, há um prazer de ouvir essa pessoa, irmãos. Há um prazer de ouvir essa pessoa, porque dali sai uma palavra, irmãos, verdadeiramente que consola, uma palavra que sai dali verdadeiramente, né, que nos traz paz. É que Jesus faz. Porque o que sai de você não é de você mesmo, sim é de Jesus. Ele que habita aqui nesse templo, quando você abre tua boca, não é você falando, é Jesus falando. Quando tuas mãos tocam no lugar e algo acontece, não é de você mesmo, mas sim daquele que habita em você, chamado Jesus. Então um milagre acontece. Então novamente eu falo para você, irmãos, faço a pergunta para você, como que está o teu templo? Será que está escrito aí casa de oração ou casas, né, de pessoas, né, de campistas habitando ali? É uma palavra, meus irmãos, para nós refletir, trazer ali para a nossa vida, meus irmãos, uma análise para a nossa vida, para esse templo. Porque tem muitos templos, meus irmãos, corrompidos. Muitos templos mesmo. Já foi uma vez, né, um templo cheio da presença de Deus, mas hoje, infelizmente, irmãos, está ali contaminado com as coisas deste mundo. Hoje não é mais casa de oração. Não habita mais ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus tem poder de colocar a casa em ordem. Jesus tem poder de colocar o templo em ordem. Então dê liberdade, se você é um templo já rachado, um templo contaminado, dê liberdade para Jesus entrar e fazer ali, né, uma grande limpeza nesse templo, expulsar tudo que não presta desse templo aí. É necessário analisar, irmãos. É necessário analisar esse templo aqui, que habita o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, antes, né, de falar para vocês, a palavra de Deus falou comigo, irmãos. Tá? É necessário analisar esse templo aqui, para ver se não tem nenhuma rachadura, se tem nenhuma brecha, né? Analisar muito bem, irmãos, para ver se habita verdadeiramente aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, para não ver se já foi embora muito tempo. Então é necessário, irmão. Se foi embora, se está contaminado, é necessário dobrar o joelho e pedir: Senhor Jesus, venha. Venha nesse templo aqui, Jesus. Faça a limpeza, expulsa tudo que não presta e venha habitar de novo aqui. Venha fazer a tua vontade aqui, nesse templo, nesta casa aqui. Amém, irmãos? Que o Papai do Céu venha abençoar a tua vida grandemente, venha te dar força, bom ânimo, abrir teus olhos espirituais, purificar esse templo dia após dia, para não perder, né, a essência ali da presença de Deus. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fica essa palavra abençoada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e acionar aí, né, o botãozinho para não perder, né, nenhum vídeo. Botão de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Amém, irmãos? Papai do Céu venha abençoar a tua vida grandemente. Fiquem na paz do Senhor Jesus.